Bom, iniciando aí a primeira live da DLB, começando aí um pouquinho antes do horário marcado, mas com a ideia aí de já passar para vocês aí algum conteúdo, né? O pessoal começou a entrar. Olá Lu, olá Jonete. Fala pessoal, bem-vindos aí. Guardar um pouquinho, né, galera? A ideia é essa, a ideia é esperar mesmo as pessoas aos poucos irem entrando. Doutor Adriano, e aí, parceiro, como é que tá? Vamos lá, Silvia. Legal, pessoal, vamos lá. Agora é aguardar um pouquinho. Esperar um pouquinho aí, são ainda 10 para 7, 8 para 7, então vamos dar mais um tempinho, esperar um pouquinho mais aí as pessoas aparecerem. Vamos lá, então eu já vou fazer aqui um convite para o Dr. Tom Pierin. Tom, vou pedir aí para você me fazer a solicitação, para você já entrar aqui. Bom, já temos aí um número inicial de pessoas. Vamos lá, galera, mais um pouquinho aí. Quem quiser já ir perguntando alguma coisa, a gente tem aqui um roteiro, pessoal, tá? Onde a gente vai seguir de acordo com perguntas que foram feitas aí pra gente, dos alunos, de conhecidos, né? A gente está recebendo aí ao longo da semana alguns questionamentos dos alunos, e a ideia é a gente tratar desses assuntos de forma, assim, de uma maneira informal, né? A gente não está aqui para dar aula de forma mais teórica, e sim para pensar aí no que vocês querem saber em relação à parte de treinamento, em relação às questões relacionadas à biomecânica, que é outro assunto que a gente vai tratar aqui, tá? Então, a ideia é que vocês também dividam com a gente esse conteúdo, né? Dividam aí com a gente as suas necessidades, e a gente vai ao longo do tempo aí conversando e passando um pouco mais de informação, tá bom? Vamos lá. Esperar aí, pessoal, voltar aqui mais gente, né? Ok, vamos lá, aguardando aí então o Tom. Tom, quando você puder aí, me mande a sua solicitação, tá? Para entrar aqui, como a gente aí ainda tem 5 minutos, acho que tranquilo, vamos aguardar mais um pouquinho. Valeu, Jana entrando aqui, boa iniciativa. Dona Tânia também presente. Muitos alunos aqui, né? Rogério, tá aqui o Daniel, tem uma galera aí, o Fábio, Renata. Bastante gente aí que treina com a gente durante a semana, tá aqui presente também na live. Aguardando aí mais alguns minutinhos, pessoal. Um pouquinho de paciência aí. Tô aqui passando já algumas questões aqui. Cássia entrou, Fabinho entrou, Ana,
Bem-vindo todos aí. Aguardando aqui a entrada do Dr. Tom. Bom, para quem não conhece, o Tom ele é um parceiro nosso aí há vários anos, na verdade, né? Quem participou de uma das nossas clínicas de corrida aí que a gente fez, principalmente uma clínica em Santos, o Tom foi o responsável ali por toda a parte de análise biomecânica, de pisada, então toda a parte teórica voltada para a parte de fisioterapia, a responsabilidade aí ficou toda com o Tom, então foi uma clínica em parceria que a gente fez em Santos. Muita gente aqui que está acompanhando a gente participou, então acho que a gente vai ter aí uma boa troca de conteúdos aí, né? Pessoal, por favor, me respondam se imagem e vídeo tá tudo ok, tá? Vejam aí se tá ok, me mandem aqui a mensagem para eu ter essa noção aí de se áudio e vídeo tão bons, tá? Eu estou usando um fone aqui, se ficar ruim eu posso tirar e falar mesmo usando... me deem aí um retorno sobre isso. O Tom já vai entrar aqui. E aí, Tom? Ô, Diego, boa noite, meu amigo, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá meu áudio, tá bom? Tá bom, para mim tá bom. O Tá? pessoal está começando a responder aqui, dizendo Certo. que tá ótimo. Bom, realmente todo mundo aprovando aí áudio e vídeo, né? Eu Certo. estava dando aquela famosa enroladinha, né? Porque a gente marcou 7 horas, então eu acho que é importante a gente respeitar, né, as pessoas Sim, que vão sim. iniciar mesmo às 7 horas, mas já está batendo aqui. Então, cara, eu vou iniciar o papo, Tom, te apresentando, né? Como foi um convite meu, eu acredito que a gente tem aí um mas o Tom é um cara que é parceiro da DLB há um tempo, né? Então a gente já fez alguns eventos aí juntos, né? Um cara que contribui muito com a área esportiva, trabalhou aí muitos anos com o futebol profissional do Santos. E, enfim, conta um pouquinho da tua carreira aí, Tom, para a gente também, para quem não te conhece. Legal, Diego. Obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, boa noite a você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Vai ser uma noite com certeza muito bacana para a gente conversar sobre um tema bem legal que é a corrida de rua, esse universo, né? Eu sou fisioterapeuta há 10 anos, fisioterapeuta do esporte, mais especificamente no futebol, né? Eu venho trabalhando há 10 anos no futebol, trabalhei os primeiros 8 anos no Santos e agora esses 2 anos eu venho trabalhando como consultor de atletas que atuam fora do país e também no Brasil. Então hoje eu venho trabalhando como um fisioterapeuta particular desses atletas. Em paralelo a isso, eu tenho a clínica Pierin Fisio em Santos, né? Com uma equipe maravilhosa de fisioterapeutas, todos especialistas. E a gente, como você mesmo disse, a gente vem com essa parceria que eu tenho certeza que a gente vai agregar muito mais ao longo de um processo de crescimento que nós estamos tendo, né? E fizemos aí já alguns eventos relacionados muito à parte educacional para as pessoas, né, conhecerem diversos temas e também de avaliações. Então, eu estou muito feliz aí de poder hoje compartilhar com você as experiências, né? Legal. Bom, te agradeço muito aí. A gente está vivendo um momento super atípico, né? Um momento onde a produção de conteúdo, até isso tem a ver com um ponto que eu queria abordar aqui. Tinha bastante gente perguntando por que a gente não estava fazendo live, por que a gente, enfim, existia essa solicitação, né? Porém, eu acho que para a gente expor conteúdo para os nossos alunos, para os nossos pacientes, no seu caso, a gente tem que pensar no que passar de conteúdo e não simplesmente iniciar aí uma gravação ao vivo e sair falando qualquer coisa. Então, assim,
o fato de a gente ter te chamado foi para atender uma demanda que partiu dos alunos, isso foi legal. Um tema que partiu dos alunos, até o Vinícius aí, que com certeza está acompanhando a gente, um dos alunos foi o cara que começou a falar, pô, vamos falar disso, daquilo. Eu perguntei se o pessoal acharia legal fazer uma live, de cara todo mundo curtiu a ideia. Então, eu acho assim, a gente tem agora uma sequência de lives aí para fazer, a participação minha em outros profissionais, outras entidades. Com certeza, Tom, eu vou te chamar em outro momento aí para a gente conversar de novo. Mas a ideia é essa, é dividir conteúdo de qualidade e não qualquer conteúdo, tá? Então, acho que isso que é importante aí, tá? Bom, eu queria começar, Tom, falando de... A gente soltou diversos questionamentos aí para os alunos, né? Sobre temas e tal. Teve um tema que foi bem interessante, um aluno nosso, o Fábio, ele está até no Canadá, ele não mora mais no Brasil, mas ele mandou para a gente um questionamento bem legal, que ele perguntou sobre a perda de rendimento, né? Como todo mundo está aí com restrições para treinar, eu acho que é super normal que o rendimento físico caia, né? Dentro de tudo que eu já sei, já vivi, estudei, realmente é uma reação natural, a gente tem uma redução de capacidade aeróbica de forma significativa, perda de massa muscular, enfim, tudo acontece de uma forma abrupta, assim, né, com o corpo. É difícil ganhar e fácil perder, né? Eu queria fazer um paralelo com essa questão, como você trabalhou com futebol, você vê uma relação disso que está acontecendo, das pessoas que não podem mais treinar, né, e estão aí perdendo rendimento físico, com aquela questão da pré-temporada dos jogadores, ou seja, os caras chegavam das férias também com rendimento menor. Tem um paralelo nessa questão? Qual que é a tua opinião? Com certeza. A gente está vivendo um momento delicado, todos nós, né? E realmente as pessoas mais em casa, realizando menos atividade física, menos exercícios físicos. E para o atleta de alto rendimento, isso aí realmente acarreta uma perda muito grande em suas condições, como você mesmo disse, né? Tanto em relação à parte fisiológica, quanto à questão muscular. E é perigoso, né? Então, assim, você fez a pergunta relacionada aos atletas de futebol. Eu venho trabalhando de forma como uma consultoria online com diversos atletas que estão fora do país, que jogam na Inglaterra, que jogam na Grécia, na Holanda, onde eu faço atendimentos online, né? Hoje com exercícios preventivos, trabalhos de mobilidade, trabalhos de força, para tentar manter esse aspecto essa condição muscular deles. A gente sabe que, obviamente, atleta, seja qualquer modalidade, eles precisam estar no habitat deles, né? Seja na água, na pista, na grama, na areia, o que for. E a gente sabe que não vai ser dentro de casa, não vai ser numa garagem que a gente vai conseguir simular as mesmas condições do esporte específico dele. Mas é muito importante que a gente consiga manter algum tipo de trabalho, principalmente visando essa retomada, né? Muito perigosa. Isso já está comprovado através de um estudo que foi feito na NFL, se não me engano, em 2007, no momento que teve uma paralisação de cerca de 5 meses, mais ou menos, o quanto que isso aumentou a incidência de lesões, né? Então, esse momento agora de retomada dessa quarentena, onde os clubes vão retornar depois de 45 dias a mais até parados, é um momento muito perigoso. Então, para todos aqueles, sejam atletas profissionais ou não, esse momento de retomada tem que ser um momento feito com muito equilíbrio, feito de forma gradativa, que possa até aproveitar esse momento para fazer novas avaliações cardiológicas, porque a gente sabe o quanto de nível de estresse e ansiedade todos nós estamos passando em nossas casas, preocupados com o trabalho, que seja, né? Avaliações com o seu treinador, avaliações com o seu fisioterapeuta. Muito importante aproveitar essa retomada agora como uma espécie de pré-temporada, né? Interessante. Esse ponto, acho que você abordou um tema aí que é super relevante, que é a chance maior de lesão na retomada dos treinamentos, porque com certeza está todo mundo pensando em que momento vai poder voltar a treinar normalmente, né?
e quando voltar, acaba esquecendo que ficou esse período parado. Então, até trazendo aqui uma resposta para o Fábio, para o nosso aluno, a ideia é essa: você vai perder condicionamento, vai perder massa muscular, sem sombra de dúvida. Claro, imaginando que você não está conseguindo manter sua atividade. E na hora de retomar os exercícios, tanto de força quanto a corrida ou qualquer outro exercício aeróbico, precisa ser considerado esse déficit aí e voltar de forma parcial. Menor intensidade, menor volume, né? Fazer uma readaptação para depois tentar novamente aí alcançar uma performance aí que com certeza todo mundo tá buscando isso, né? Bacana, legal. Bom, próxima pergunta que eu tenho aqui da Amanda, ainda não falando de biomecânica, tá, pessoal? A gente tem alguns temas aí para tratar. A biomecânica é o norte aqui do papo, porém, a Amanda me fez uma pergunta interessante também, que é a seguinte: ela quis saber se, como nesse período a gente está aí procurando alternativas e muita gente está treinando em casa, e aí falando de fortalecimento muscular, muitas pessoas estão atrás de alternativas de treinamento sem material, né, ou com acessórios, né, que possa ser feito em casa. Inclusive a DLB disponibilizou algumas plataformas virtuais, assim como videoaulas que a gente está enviando para os alunos, né? Todas com essa intenção, falar, pô, legal, você dentro de casa, sem nenhuma estrutura muito grande, você vai conseguir fazer um treino. A pergunta dela foi a seguinte, eu vou deixar você responder livre aí. Você acha que esse treino, ele substitui o treino de academia? A pessoa não necessariamente precisa voltar para a academia se ela se adaptou bem com essa proposta? Qual que é a sua opinião? Uma ótima pergunta, né? Se a gente for pensar academia com aquela questão de aparelhos de academia, eu sou um defensor cada vez mais de um trabalho, de um treinamento funcional. Ou seja, a gente tentando similarizar cada vez mais o exercício com o estilo de treino, o estilo de prática que a gente exerce. Então, a gente sabe que os esportes de corrida, tênis, futebol, basquete, são esportes que basicamente se trabalham em cadeia cinética fechada, ou seja, pé fixo ao solo. Então, é muito importante que a gente consiga, nos exercícios, no treinamento funcional, colocar exercícios ali também que simulem esse tipo de gestual. Então, eu acredito muito que os exercícios funcionais feitos em casa, eles são exercícios importantes, desde que seja feita com orientação, com supervisão, de forma individualizada, bem prescrito, bem acompanhado. Então, assim, o fato da pessoa, se a pergunta dela foi assim, depois que voltar à quarentena, eu não preciso me matricular numa academia, eu posso manter exercícios em casa, depende da avaliação do seu personal ou do seu fisioterapeuta, dessa prescrição correta de exercícios de forma personalizada e desse acompanhamento. Então, eu acho que uma coisa é certa, nada mais será como antes. Eu acho que acontecerá uma mudança de comportamento das pessoas, já está acontecendo, as pessoas estão realmente mudando comportamentos dentro de casa, em todos os aspectos, seja financeiro, seja de cuidados, em todos os aspectos, e eu acredito que muitos desses comportamentos permanecerão. Qual um deles são os cuidados de exercício físico dentro de casa. Muitas pessoas que têm a rotina corrida, que tem às vezes a questão de dificuldade de locomoção, ela vai fazer algum tipo de trabalho. Mas eu sou muito a favor que esse trabalho seja supervisionado, seja orientado, que você tenha contatos presenciais com o seu treinador ou fisioterapeuta. Então, substituir a academia, se a gente pensar em questão de aparelho, sem dúvida, mas se a gente pensar na questão de um treinamento presencial com o seu treinador ou fisioterapeuta, não vai substituir de forma completa. Bom, eu concordo plenamente, Tom. Acho que a gente, na minha opinião, um dos pontos importantes nessa questão também é qual o objetivo, né? Ter um acompanhamento de qualidade de um profissional da área da saúde que está
entendendo intensidades, cargas e tipo de estímulo, norteando esse trabalho, isso é essencial, sem dúvida nenhuma. O ponto principal que eu acho, em relação à estrutura, que eu acho que é o que ela mais está querendo saber, eu não acho que uma estrutura de academia completa ela é tão importante assim, se seu objetivo não for, por exemplo, um treino de hipertrofia, certo? Onde você vai precisar de muita sobrecarga, muito peso, estruturas de treino realmente maior para ganhar ali puramente o aumento de massa muscular. Então, se o objetivo da pessoa vai mais para uma prática esportiva, desempenho físico, e entra no viés aí do treinamento funcional, da especificidade do movimento, cada vez mais a estrutura física de aparelhagem ela passa a ser menos importante, correto? E aí eu acho que proporcionalmente passa a ser mais importante a atuação do treinador. Então, eu acho que nesse sentido, a pessoa precisa realmente entender qual é o objetivo dela e avaliar que tipo de estrutura é necessário para aquilo. Mas realmente a academia com todos os aparelhos nem sempre é o que a pessoa precisa, né? Muitas vezes materiais, acessórios ali. Se você tem um estúdio de treinamento que oferece isso com um treinador, pô, legal. Agora, se você pode fazer em casa e tem uma orientação adequada, bacana também, né? Acho que ainda mais nesse momento que as pessoas estão passando, né? Eu acho que tudo depende do contexto que a pessoa está inserida, né? Em que nível de atleta ela é, quais são os objetivos dela, qual é a condição dela, e aí em cima disso, aí realmente a gente consegue saber se ela consegue realizar um trabalho dentro de casa, se ela precisa de algum acessório ou não. Poxa, eu estou trabalhando com os atletas profissionais de altíssimo nível, dentro de casa, e eles com um step, às vezes até atletas com uma cadeira, uma bola de pilates, elásticos, mini bands, a gente consegue fazer esse atleta suar bem, né, Diego? E eu acho assim, que você tocou num ponto importante, que é a tendência, né? Eu acho que depois de tudo que está acontecendo, vai se tornar assim, uma tendência. As pessoas passaram a ter contato com essa opção de treinar em casa, né? Que era algo que elas não viviam, não tinham talvez uma experiência com isso, e de repente elas encontraram uma alternativa interessante, ou seja, eu não preciso necessariamente me deslocar até algum local, perder tempo, não vou nem falar da questão financeira, porque isso aí é questão mais específica, mas a praticidade disso e o resultado pode ser satisfatório. Então, realmente eu acho que pensando em mercado, né, é algo que vai se abrir, a gente tem que estar atento, até para atender vocês, alunos que tenham aí essa necessidade também. Bacana. Tom, entrando agora em biomecânica, vamos lá, que acho que tem uma galera já me xingando aqui, falou, e aí, quando é que ele vai falar de biomecânica? Me diz aí, na tua opinião, assim, existe um padrão certo de corrida? No seco aí, sim ou não? Não. Para mim, não. Não. Na verdade, o que eu acredito é o seguinte. Você tem que, como eu falei na questão do contexto, a primeira coisa, a gente sabe que nós temos padrões posturais que a gente leva para o nosso dia a dia. Muitos desses padrões posturais também estão relacionados a questões emocionais, a questões de confiança, as questões de como a pessoa se coloca, a autoconfiança e por aí vai, e a gente acaba transmitindo isso, transferindo isso em nosso padrão, muitas vezes, de corrida e em nossa atividade física. A gente sabe que a primeira coisa que a gente tem que avaliar é como você é, qual que é o seu padrão, é a primeira coisa. E não se basear em um padrão correto, e não buscar um padrão correto que seja... Porque muitas vezes você não vai conseguir alcançar, e isso vai ser frustrante para você. E não só frustrante, como pode te desencadear algum tipo de lesão. Então, a primeira coisa é você fazer um mapeamento de como é o seu padrão. Porque é um padrão que você vem carregando desde que você começou no esporte, desde que você começou a correr. Muitas pessoas que iniciam a corrida, elas iniciam a corrida com quantos anos? 35 anos, em média, não é verdade? Porque até então
ela jogou futebol, até então ela nadou, ela fez jiu-jitsu, ela fez vários tipos de esportes. Então ela não foi programada para correr 5, 10, 15, 20, 41, não. Ela começou por causa de alguma situação de vida dela, alguma coisa que desencadeou, a gente sabe que são histórias assim, e aí vai o mosquitinho da corrida, pica ele, e ele começa a treinar, começa a gostar, a perder peso alguns, se socializar, e a gente sabe que é um esporte maravilhoso. Só que ela tem um padrão de corrida dela. Então a primeira coisa que a gente tem que é fazer uma correta avaliação, certo? Sim. Por quê? Porque a gente sabe que dependendo do padrão dela, ela vai ter algumas resultantes ali. Por quê? A gente vai ter uma questão de centro de gravidade, de mudança, de acordo com o tipo de passada, de acordo com a questão da cadência, de acordo com a questão do contato inicial, se é um contato de retropé, se é um contato de médio pé, antepé. Tudo isso vai gerar consequências que podem ser o quê? Quais consequências? Numa hipersolicitação, talvez, do tríceps sural, por exemplo, da panturrilha, se a pessoa pisa com o antepé, predominantemente com o antepé, o primeiro contato, médio pé, antepé. Ok, então ela precisa trabalhar muito força de panturrilha, muita endurance de panturrilha, porque senão ela pode desencadear uma lesão músculo-tendínea. Ok, poxa, mas de repente a pessoa que corre com uma postura mais reta, o tronco mais reto, ela vai desencadear o quê? Uma resultante, um aumento da força de resultante na articulação femoropatelar. Então, para quem sofre de uma síndrome femoropatelar, daquela dor anterior no joelho, de uma condropatia, tomar cuidado com esse padrão. Então, eu estou aqui jogando para as pessoas compreenderem que é importante analisar o contexto em que ela está inserida. Que tipo, qual a idade dela, qual é o nível de condição dela para ela solicitar um determinado tipo de biomecânica, para perceber, será que essa pessoa tem uma condição no quadril, uma condição articular que permite ela fazer uma flexão de quadril mais acentuada? Será que ela tem uma flexibilidade boa de posterior, de coxa, que permite ela aumentar o passo? Né? Será que se ela tem dores no joelho e no quadril, os estudos estão comprovando isso? Já tem até um autor que defendeu isso, que se a pessoa tem dores no joelho e quadril, é melhor ela faz o quê? Ela aumentar a cadência em 10%, certo? Isso já está comprovado. Ela aumentando a cadência em 10%, o que ela faz? Ela diminui a sobrecarga de joelho e quadril. Então, olha quantas coisas que estão inseridas no contexto para a gente falar de uma biomecânica exata e vender isso para uma pessoa e fazer a pessoa se frustrar, né? Sim. Eu acho que o início aí do seu discurso sobre isso, ele foi muito significativo, porque quando a gente fala de biomecânica, claro que a gente pode avaliar tudo de um ponto de vista físico e mecânico, né? Onde vetores de força indicam qual é o melhor aproveitamento da energia. Ok, isso existe, isso é comprovado, e a gente pode até trabalhar sempre com esse ideal na cabeça, sem dúvida nenhuma. Porém, há diversas questões, e você elucidou todas aí, interferem no seu estilo de corrida, certo? Peso, idade, histórico esportivo, condição física, enfim, a velocidade que você corre, a distância que você corre, tudo isso interfere, né, na forma como o seu corpo se projeta para frente na corrida. E a gente tem que entender isso. Nós, né, treinadores, fisioterapeutas, a gente tem que entender isso e saber até onde a gente pode exigir desse corredor um padrão ideal de corrida, né? Tem questões importantíssimas. Você citou cadência aí, a gente vai falar mais para frente, mas eu acho que precisa existir mesmo essa preocupação com, primeiro, uma avaliação da sua forma de correr, ou seja, como você corre hoje, para a gente saber exatamente os pontos que a gente precisa trabalhar, melhorar ou não necessariamente, ou trabalhar só uma questão de performance. Sobre a avaliação, né, pensando numa avaliação biomecânica aí da corrida, o que você acha que seria mais importante destacar, né? Então, se a gente está falando aí, a gente já falou de uma passada em tipos de pisada tal,
vamos falar de cadência um pouco mais para frente, mas entrando na questão da avaliação biomecânica. Você que é um cara que trabalha com isso, Tom, qual é a importância, como fazer, enfim, o que você pode trazer de informação importante para a gente? Perfeito, Diego. Quando você estava falando agora, complementando, eu estava isso na minha cabeça. Eu falei, ó, a próxima coisa tem que ser a avaliação, porque tudo parte da avaliação. Se a gente não avaliar, a gente não sabe para onde a gente vai, que caminho que a gente está pegando. Então, a primeira coisa é o mapeamento. E o mapeamento de um atleta, seja recreacional, amador ou profissional, a gente sabe que tem vários objetivos, né? Então, desde o objetivo em relação à melhora do desempenho, a objetivo em diminuição do risco de uma lesão, ou quando ele está lesionado, também o objetivo de identificar o fator que ocorreu aquela lesão. Então, são vários objetivos que levam a gente a avaliar. No caso da corrida, a gente tem que fazer o quê? Um mapeamento dessa pessoa. E quais são os aspectos para a gente abordar? A primeira coisa, a gente tem que olhar essa pessoa correr. Então, a gente tem que ter um mecanismo onde a gente possa gravar essa pessoa em diferentes vistas, para a gente conseguir, primeiro, ali através de recursos, sejam os recursos mais completos, como existem no mercado, avaliações em câmeras 3D, né? Todos os softwares, ou avaliações mais simples, mas é muito importante, se o fisioterapeuta tiver um domínio, se o professor tiver um domínio da biomecânica da corrida e saber o que é correto em relação a uma queda de quadril, a um valgo de joelho, aos graus que são permitidos e tudo mais, ele já consegue, através de uma filmagem simples, através de mecanismos do celular, ele já começa ali, já consegue identificar angulações. Ali, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar esse padrão de corrida da pessoa. Aí a gente tem outros aspectos que estão totalmente relacionados ao que ele está desenvolvendo. Então, assim, mobilidades articulares é muito importante ser avaliadas, mobilidades de tornozelo, mobilidades de coluna são fundamentais para a corrida, a gente sabe disso. Uma mobilidade, por exemplo, diminuída da articulação do tornozelo, da dorsiflexão do tornozelo, um bloqueio de tibio-társica está totalmente relacionado com tendinopatias patelares, tendinopatias de calcâneo. Então, muitas pessoas ali acabam, eu estou fraco, meu quadríceps está fraco, por isso que meu tendão patelar está doendo. E às vezes uma falta de mobilidade, um bloqueio da articulação do tornozelo por algum motivo, às vezes um entorse prévio que a pessoa teve e não tratou corretamente, está gerando essa impactação no tendão, essa sobrecarga no tendão patelar. Então, é muito importante a gente avaliar a parte visual, ali qualitativa do movimento, avaliar as mobilidades articulares, avaliar a força, porque a gente pode falar de biomecânica, a gente pode falar de controle neuromuscular, a gente pode falar de tudo. Mas uma coisa que é muito importante ser trabalhada e às vezes estão deixando de lado, só buscando biomecânica é a questão de força muscular. Muito importante a avaliação de força. E aí a gente tem que pensar de que forma? Poxa, a corrida é um exercício em cadeia cinética fechada, pé fixo ao solo, então a gente tem que trabalhar, avaliar essa força resultante, né? O quanto que você emprega de força. Então é muito importante. Como, Tom? Através de algumas tecnologias. Uma delas é a plataforma de força. Não é uma tecnologia barata, poucas pessoas têm. Em São Paulo, você encontra mais facilmente do que em Santos. Em Santos, eu acredito que talvez mais uma ou duas pessoas no máximo tenham. Então, essas avaliações são avaliações que você consegue mapear a pessoa. Fazer um dinamômetro para avaliação de força isolada de algum grupo muscular isolado também é bacana. E equilíbrio muscular, né, Tom? Equilíbrio. É um outro ponto, né? Porque quando a gente fala dessas avaliações de força em plataforma e também força no dinamômetro de forma isolada, a gente está buscando o quê? O equilíbrio muscular, os déficits musculares entre uma musculatura e a mesma musculatura, só que na outra perna, e também o que a gente chama de relação agonista-antagonista, que é a relação entre, por exemplo, entre o quadríceps e os isquiotibiais. Então, tudo isso vai ter uma resultante. Qual é a resultante? Lá na mecânica, muitas vezes. Então, não adianta você, muitas vezes, solicitar para o seu atleta, flexiona o quadril, ou isso, ou aquilo, mas se ela não tem condição para conseguir manter aquele padrão de corrida. Então, é importante
o treino é importante, o educativo, sem dúvida nenhuma, mas primeira coisa é o alicerce da pessoa, é a base. Ela tem que ter condição articular, ela tem que ter condição muscular para desenvolver uma correta biomecânica. Bom, perfeito, perfeito. Eu acho que quando a gente fala em correta biomecânica, é legal passar novamente sobre a questão do padrão, que ele é um padrão esperado, né, que as pessoas tenham, de alinhamento do tronco, de contato com o solo embaixo do centro de gravidade do corpo, questões que a gente vai buscar com o treinamento, quando é percebido isso nos treinamentos, que o aluno tem uma certa dificuldade, saber como trabalhar essas questões de uma forma também corretiva, e aí a avaliação ela passa a ser essencial, porque o treinador, por melhor que seja a visão técnica dele, a gente não consegue calcular um desequilíbrio muscular olhando para o aluno, né? Então, e muitas vezes a origem do problema está nisso. Então, precisa ser avaliado. É claro que uma corrida sem nenhum tipo de sobrecarga maior, uma corrida que não traz dor, que o aluno está desenvolvendo bem, você não tem por que indicar uma avaliação, sendo que ele está numa evolução constante. Ok, a partir do momento que aquela corrida traz uma sobrecarga, que alguma estrutura está sendo mais utilizada que a outra, aí é hora de avaliar. E a gente precisa aí desse tipo de recurso para saber, junto com o fisioterapeuta, que estrutura e por que está sendo sobrecarregada, né? Mas um padrão ideal, ele precisa ser buscado. E, claro, a gente vai respeitar a individualidade aí dos alunos. Eu vou dar um exemplo aqui que dentro da DLB ele já é conhecido, que é o exemplo da Luciana, que está aqui, já ela vai com certeza reagir aí, que ela tinha uma abertura do tornozelo enorme durante a corrida. E de cara, quando ela começou a correr com a gente quis fazer essa correção o máximo possível. Ela evoluiu no padrão de movimento dela, porém a gente percebeu que a gente chegou num limite ali, que dali para frente aquela correção não surtiria mais tanto efeito, porque era algo da biomecânica natural, ou seja, de um estilo de corrida que ela já estava adaptada, por mais que seja um estilo com um determinado erro mecânico, mas ela estava completamente adaptada a isso. Olha, ela já deu uma risada aqui. Então, a ideia é exatamente essa. Não adianta, às vezes, a gente querer evoluir numa correção e atingir um padrão biomecânico ideal, sendo que, para isso, talvez a gente pague um preço muito caro. Então, saber se adaptar a certas individualidades biomecânicas, eu acho que é um ponto também interessante do próprio aluno. E talvez nesse processo de aceitação, vamos chamar assim, esteja uma relação de desempenho também. Você fala, bom, talvez eu não consiga fazer aquele pace que eu imagino. Para isso eu precisaria ter uma biomecânica muito melhor, um padrão de força muito melhor, e eu não tenho tempo, às vezes, para investir nisso. Então, também a gente, como treinador, Tom, às vezes a gente tem que também trabalhar aí, os alunos estão ouvindo, a gente fala isso com frequência, esse tipo de consciência. Tá, existe um padrão ideal, porém, vamos entender você, qual é o seu estilo de corrida e como a gente chega no melhor desempenho possível dentro do seu estilo, né? E não deixar aí passar alguns exageros que às vezes as pessoas fazem em busca de performance, né? Eu acho que entra muito na questão da individualidade biológica. Resumindo, o que você está falando é basicamente isso. É você compreender, ler aquela pessoa, a questão de lesões prévias, a questão de quanto que essa pessoa tem de memória, de engrama muscular, de alguma atividade que ela realizou no passado, se ela foi atleta ou não, a questão da idade dela, a questão do sexo, do peso, dos objetivos dela, que ela quer com a corrida,
da questões também dos aspectos de vida no dia a dia em relação a sono, alimentação, estresse, se ela tem condições também de, num treinamento, ela desempenhar aquilo que você está solicitando. E eu acho que quando a gente aborda todos esses aspectos em conjunto, sem dúvida nenhuma, a resultante será uma melhora do desempenho da pessoa, sem dúvida nenhuma. E às vezes essa melhora do desempenho foge daquilo que a gente crê ser ideal no padrão de corrida dela. É a forma que ela tem. E aí a gente tem que ter o feeling de não querer, de não atrapalhar, e além disso, também da gente promover uma condição para que aquele padrão que ela tem, que de repente é um padrão que sobrecarrega a coluna, ou um padrão que sobrecarregaria o tríceps sural, a gente dê a condição, prepare ela para que ela não tenha nenhum tipo de lesão. Exato, exato. Bom, acho que muita gente aí está gostando, pelo que eu estou vendo aqui, dos comentários sobre como a gente está abordando essa questão da individualidade, saber respeitar os limites. Acho que é essencial que isso parta aí do treinador e bacana. Que bom que fez sentido para quem está acompanhando a gente aí. Ô, Diego, vamos lá. Desculpa te interromper. Na avaliação eu falei em relação à filmagem, eu falei em relação à parte da biomecânica, eu falei em relação à parte da força, avaliação de força. E uma coisa que todo mundo pergunta, né, que com certeza acho que deve ter essa pergunta também, é a questão da avaliação da pisada, que faz parte da avaliação biomecânica, que a gente chama de baropodometria, né, que nós fizemos em parceria até com a DLB um evento com ela. E é muito importante, mas eu cada vez mais sou criterioso. E quanto que essa baropodometria ela será para mim um fator onde eu possa modificar algum tipo de informação para esse meu paciente atleta. Então, existe esse recurso da baropodometria, que é uma plataforma com cerca de 2.500 sensores que captam toda a distribuição de pressões plantares, de tempo de contato, mas eu uso muito, cada vez mais, nos processos que os pacientes, que os atletas me referem relacionados à dor, principalmente. Então, eu tenho tido ótimos resultados quando o paciente refere algum tipo de dor, seja por um neuroma de Morton, seja por uma tendinopatia calcânea, uma fasciite plantar, seja em quadros de estresse tibial medial, que é a famosa canelite. Nesses quadros, a baropodometria e, consequentemente, a utilização de uma palmilha ou não, depende da avaliação, ela me dá um ótimo resultado. Mas eu não utilizo a baropodometria com a finalidade de colocar algum tipo de informação de mudança da mecânica da corrida desse indivíduo. Bom, eu acho que isso tem a ver com aquele critério, né, de pensar mesmo muito mais na qualidade da corrida, do gesto motor, e menos, às vezes, por exemplo, em achar que um tênis vai corrigir a tua corrida, né? Essa é uma confusão muito clara, né? As pessoas acham que, não, eu vou fazer, isso eu ouvi diversas vezes, eu vou fazer o teste de pisada, né? Como se diz, né? Que é a baropodometria, para saber qual é o tênis ideal. Então, o caminho não é esse, correto, Tom? Não é por aí. Não é por aí. Inclusive, as grandes marcas, como a Nike hoje, ela se rendeu a esse processo da ciência e ela, cada vez mais, ela conscientiza também as pessoas que ela não coloca um tênis como um objetivo ali de mudança biomecânica, nem nada disso. Que o fundamental é o paciente se sentir bem, o atleta se sentir bem confortável com aquele tênis. Porque é muito mais influente que o tênis é a questão do padrão de corrida daquele indivíduo. Então, cada vez mais é importante as pessoas tirarem isso da cabeça, que é uma coisa muito mercadológica, né? Muito comercial. Colocar cada vez mais um tênis confortável, um tênis de pisada neutra, um tênis... a gente sabe que alguns padrões de calçados eles interferem no tipo da mecânica e, consequentemente, no gasto energético e também na solicitação muscular. Então, por exemplo, uma pessoa com um tênis com um cabedal ali alto, um amortecimento alto, ela vai acabar tendo contato mais no retropé, um primeiro contato, por causa dessa elevação, e aí vai mudar algumas coisas. O que vai mudar? Vai mudar o gasto energético dessa pessoa,
vai mudar a questão da sobrecarga articular. Então, tudo isso da mesma forma que a questão do minimalismo, né? A questão dos tênis que estimulam a demanda mais no antepé. Isso já é provado pela ciência. Quando você muda a questão de contato no retropé ou um contato mais no médio pé, antepé, a demanda de solicitação articular, ela muda muito. E aí, como é comprovado isso na literatura, isso pode ser uma estratégia para você tirar o seu atleta, seu paciente, de um quadro de dor. Aí eu concordo. Entende o que eu quero dizer? Então, se o paciente, por exemplo, tem uma dor no joelho, uma articulação femoropatelar, e ele tem um padrão de corrida de retropé, isso tem relação direta. O que você faz? Tenta começar a mudar o estímulo dele, ver se o calçado dele é muito alto atrás, se está estimulando esse contato retropé. Questão de a origem dessa dor, né, pode ser o efeito aí que a gente está diagnosticando, e nesse sentido uma mudança de pisada, eventualmente uma mudança de calçado, pode surtir um efeito, né? Agora, uma corrida bem adaptada, uma corrida que não causa sobrecarga na estrutura do teu pé, teoricamente é uma corrida que vai pedir um tênis neutro, que não vai ter nenhuma correção a ser feita, né? Ou seja, o tênis não corrige a sua pisada, muito menos melhora a qualidade do seu movimento, né? Como você bem disse, Tom, ele está lá para te dar conforto, né? Teve um estudo feito há muito tempo com maratonistas da Maratona de Nova York, se eu não me engano, o ano foi de 2010, alguma coisa assim, onde eles fizeram uma relação direta ali do número de lesões, né, histórico de lesões dos corredores com o custo, o valor do tênis que esses corredores usavam. E não existia um paralelo onde você diz assim, então quem tem tênis mais caro tem uma incidência de lesão menor. Não existia isso. E foi um trabalho feito com milhares de corredores. Então, realmente, o ponto não está assim, não é o tênis mais caro que vai te proteger mais e vai fazer você correr mais rápido, né? Sem dúvida nenhuma, é o quanto de preparo você tem em relação à condição muscular, neuromuscular, questão de força muscular e mecânica da corrida. Você associando todos esses fatores, mais ainda todos os aspectos relacionados a controle de carga interno, controle de carga externo, que é algo que a gente não abordou ainda, mas se a gente for para o caminho de lesões e prevenção de lesões, é o que eu mais defendo hoje. Eu trabalho com futebol profissional, você sabe, e hoje, mais do que qualquer outro aspecto, é a questão relacionada a controle de carga interno, controle de carga externo, informações que esse atleta vem recebendo e também os aspectos relacionados a sono, alimentação, suplementação, hidratação, estresse, tudo isso envolvendo o atleta. Legal. Bom, mudando aí de tópico, vamos falar um pouco sobre cadência. A gente abordou aí rapidamente a cadência na corrida. Para quem não sabe, cadência é um número de contatos com o solo durante a corrida, né? Ou seja, quantas passadas eu dou em 1 minuto na minha corrida, né? E o número que se pretende atingir aí normalmente é algo perto de 180, que assim, vamos lá, eu sei que isso é o que está no dia a dia de todo mundo, é o número que as pessoas pensam. Então, assim, muitas pessoas me perguntam, Diego, mas o que é cadência? Como ela melhora a minha corrida? Como eu faço? Qual é a ideia? Então, a cadência, como eu disse, é o número de passadas, né? Em muitas situações na corrida, se a gente melhora a cadência do nosso corredor, o padrão de movimento da corrida dele também melhora. Ou seja, se eu aumento o número de passadas que eu dou para percorrer a mesma distância, ou se eu diminuo o tamanho da minha passada e aumento a velocidade dessa passada, eu vou ter uma tendência a ter um contato com o solo, por uma questão biomecânica, mais próxima do meu centro de gravidade. Se eu der uma passada muito longa, se eu pisar muito à frente do meu corpo, eu vou ter um movimento reflexo de frear a velocidade da minha corrida, tá? Então, a cadência ela é importante, é algo aí
talvez mistificado na corrida, porque as pessoas tentam atingir números de cadência de corredores profissionais em muitas situações, mas tem várias questões que interferem nisso. Tom, qual que é a tua opinião aí? Cara, você falou tudo e aquilo que a gente falou desde o começo da individualidade biológica. É a questão do mundo ideal e o mundo real, né? E a pessoa se mapear, ela saber os objetivos delas, a condição que ela tem, porque senão ela vai ficar frustrada tentando um número de cadência de um atleta profissional que vive do esporte. Então, é a primeira coisa. E você citou a questão de cadência, quando você aumenta o número de cadências, né? E você aproxima mais a questão do centro de massa, né, de gravidade, e você tem uma diminuição de gasto energético, né? Isso é bacana. Já muitas pessoas, tem até um termo em inglês, que eu não me lembro desse termo em inglês, de muitas pessoas que tentam fazer um aumento da passada, né? Diminuindo a cadência, aumentando a passada, acabar tendo mais contato no retropé, o gasto energético dessa pessoa é muito maior, e aí ela leva por lesões de sobrecarga. Então, a gente conseguir encontrar essa relação ideal de capacidade e demanda é o grande segredo, né? Então, a gente... É por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala um número 180, né, de cadência. Poxa, porque a cadência, ela é o número Não é fácil, né? Não é fácil, é o número de passos no minuto dividido por 2. Aí a pessoa encontrou a cadência. Imaginem para ela chegar nesse número. Ela vai... Aí o que vai acontecer? Muitas vezes ela vai sobrecarregar outras estruturas para chegar nesse número e ela não vai ter nenhum aumento de desempenho, pelo contrário, ela vai ter ainda um fator de risco para lesão. Eu diria, até respondendo aí o Vinícius, que foi o cara que colocou essa questão da cadência, eu resumiria assim, a cadência ela não pode ser o seu objetivo na corrida, né? Ela pode ser o resultado da tua evolução como corredor, né? Você vai evoluir como corredor no sentido de, se você está com sobrepeso, se adequar ao seu peso correto, se você tem pouca força, fazer um trabalho de compensação, de reforço muscular, melhorar a sua qualidade de movimento, treinos educativos, tá? Uma planilha correta, a tendência é você melhorar a sua cadência. Você vai chegar em 180, 190, 160, eu acho que aí, assim, tentar atingir o número pode ser perigoso, que aí é como você colocou, nesse caminho aí você vai estar pulando etapas e muitas vezes se machucando. Então, um pouquinho de cuidado com a questão da cadência aí, eu acho que é bem prudente, né? Perfeito, perfeito. Ó, Vinícius já deu um joinha aí, eu acho que a gente respondeu a questão dele. Legal. Uma perguntinha específica aí direcionada só para você, Tom. Tratamento de síndrome do trato da banda iliotibial. Dá uma passada pela questão, explica para as pessoas o que é uma dorzinha lateral do joelho, qual a recomendação geral aí nesse caso, o que você me disse? Que é comum na corrida. Comum, é importante. Pegando esse gancho do que é comum na corrida, se a gente for listar as patologias de maior incidência na corrida, a gente tem a fasciite plantar, a gente tem a famosa canelite, que é a síndrome do estresse tibial medial, que pode desencadear uma fratura por estresse. A gente também tem as lesões de tendinopatias de tendão da Aquiles, os neuromas de Morton. A gente tem também as síndromes de impacto de quadril, que são muito comuns também. Então, a gente tem uma lista bacana de lesões aí, e uma delas é a síndrome do estresse do trato iliotibial, da banda iliotibial, que é uma cadeia, que ela é uma cadeia lateral da perna, que começa ali no tensor da face lata, lá em cima, ali na questão do quadril, e vai descendo por um tecido conjuntivo ali e chega até o tubérculo de Gerdain, ali no compartimento lateral do joelho. Por isso que a gente relaciona com o joelho, mas a visão ela tem que ser muito maior, muito ampla, porque muitas vezes ela está relacionada com um tilt, uma queda da pelve na corrida. E aí essa queda da pelve por fraqueza do glúteo médio. Então, esse é um ponto. Em relação à força, questão do glúteo médio. Em relação às estruturas miofaciais, liberar muito toda a cadeia do trato iliotibial, da face, ali naquela região do tensor da face lata, muito importante.
Autoliberação miofascial, muito importante dessas estruturas laterais, muito importante alongamento das estruturas, muito importante avaliar qual terreno que você está correndo, porque dependendo do terreno que você estiver correndo, se for uma rua, por exemplo, inclinada, pode te gerar uma condição. Como a Janaína falou, a dor do lado externo do joelho, perfeito. Mas assim, eu nunca falo que é uma lesão do joelho, entende? Entende o que eu quero dizer? Tem fatores associados aí diretos, né? Então, assim, a gente sabe que é uma dor que a pessoa aquece, ela não está com dor, ela começa a corrida, chega no meio da corrida, parece que tem um parafuso ali no lado lateral do joelho, que no movimento no movimento de flexo-extensão do joelho, começa a ter um atrito nessa região, e aí gera essa dor. Também em ciclista isso acontece bastante. Dificilmente você vai ver isso um jogador de futebol, porque tem deslocamentos multidirecionais, tá? Então, não é. Realmente, o que eu sugiro? Avaliar aonde você está correndo, fazer autoliberações miofasciais antes e depois da corrida para liberação das estruturas laterais, fortalecimento do glúteo para evitar a queda da pelve, tá? Muito importante. E aí te interrompendo, Tom, aí vai um recado para todos os homens, né? Que tem a tendência de fortalecer e esquecer do glúteo, achar que glúteo é músculo só para mulher, né? Cara, o glúteo para o corredor, se não é o mais importante, é um dos mais, né? Como você já disse, estabilização de quadril, reflexo da fraqueza desse músculo em todo o membro inferior, então é algo para se tratar aí até com mais calma, né? Ô, Diego, eu sempre brinco com meus jogadores, eu falo assim, olha, jogador bunda mole tá perdido. Então, eu brinco... Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, não pode ser bunda mole. Então, trabalhou comigo, vai ficar com o glúteo queimando, porque é muito importante, a gente sabe a relação direta que hoje o complexo póstero-lateral do quadril tem com as lesões de joelho, né? Então, muito importante fortalecer o complexo póstero-lateral com mini band, como a Janaína falou, e controle de carga de treinamento. Tomar cuidado com a sua evolução na corrida. É um tipo de lesão que a incidência dela geralmente é nas pessoas que acabam evoluindo muito, aumentando muito o volume de corrida, tá? Legal. Mudando aí de tópico, teve uma questão aí do aluno nosso, do Rafael, que ele perguntou sobre a questão da influência da idade na questão da retomada, do destreinamento, né? Se pessoas com idade mais avançada teriam mais dificuldade ou mesmo na correção das questões biomecânicas, né? Então, assim, um corredor mais experiente, ele vai ter mais facilidade ou mais dificuldade para corrigir um problema, né? Por estar aí há tanto tempo correndo da mesma forma, para ele é mais difícil, você diria? Eu acho que é um padrão que a pessoa está há anos, que ela adquiriu há anos, que automatizou. A gente sempre fazendo aquelas analogias do futebol, aquelas brincadeiras do futebol, a questão do Garrincha. Imagine você querer mudar a biomecânica dele, né? Então, é mais ou menos isso. Uma pessoa já com uma certa idade, que já está correndo daquele jeito, daquela forma, se adaptou, tem um bom rendimento, não tem lesões, por que você vai querer mexer ali em time que está ganhando? Então, tomar cuidado. Em relação à retomada, para mim, não é nem questão da idade, mas sim a condição que essa pessoa estava antes, o quanto que ela se manteve e de que forma que ela vai fazer a retomada. Se for gradativa, não tem problema. Exato. Pessoal, eu tenho aqui um minutinho para terminar, porque senão não consigo salvar a live, né? Eu tenho um tempo restante aqui de 1 minuto, regressivo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui essa live para poder salvar o vídeo que a gente está fazendo e poder depois passar para vocês na íntegra, tá? E queria agradecer aí, eu tenho 20 segundos para te agradecer, Tom. Muito obrigado, valeu mesmo. Agradeço muito sua participação. O pessoal aqui teve uma participação super legal, a gente não teve
tempo de responder mais coisa. Como você já tinha me dito, isso passa muito rápido. Então, obrigado. Faltam 30 segundos aí. Obrigado, galera. Agradeço todo mundo. Vamos ter outras lives aí, tá? E a gente mostra essa agenda logo mais para vocês. Valeu, galera. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Obrigado, Diego. Obrigado. Valeu, um Tom. grande abraço. Falou. Boa noite. Abraço.